O ferro frio pressionava contra sua pele delicada, enviando ondas de arrepios que percorriam toda a sua espinha. O cheiro metálico do instrumento se misturava ao aroma acre do suor de medo que começava a brotar de sua testa pálida. Suas mãos, pequenas, tremiam incontrolavelmente, não pelo frio da madrugada romana que penetrava através das pedras úmidas da prisão, mas pela proximidade daquilo que representava o fim de tudo que conhecera. O som do metal sendo afiado ecoava pelas paredes de pedra como um canto fúnebre. Cada raspagem uma nota discordante que fazia seu coração jovem acelerar num ritmo desesperado. Seus olhos, outrora brilhantes como estrelas matinais, agora refletiam apenas a tênue luz das tochas que dançavam nas paredes, criando sombras grotescas que pareciam zombar de sua condição. O vestido branco, símbolo de sua pureza e consagração, estava agora manchado pela umidade do cárcere e pelas lágrimas que havia derramado em silêncio durante as longas horas de vigília. Mas como chegara uma jovem de apenas 13 anos, filha de uma das mais respeitadas famílias patrícias de Roma, a enfrentar tamanha provação? Como a delicada flor que desabrochara nos jardins perfumados de uma vila aristocrática se encontrava agora nas profundezas sombrias de uma prisão imperial, aguardando um destino que gelava o sangue nas veias. Para compreender a magnitude desta tragédia, é necessário voltar aos primeiros raios de sol que iluminaram a vida de Inês, nascida no ano 291 d.C., quando o Império Romano vivia seus últimos suspiros de glória aparente, mas já carregava em suas entranhas as sementes da decadência que logo floresceriam. Roma era então uma metrópole de contrastes violentos, onde o mármore branco dos templos pagãos refletia a luz dourada do Mediterrâneo, enquanto nas catacumbas escuras, os cristãos sussurravam orações em latim arcaico, suas vozes ecoando como lamentos ancestrais pelos corredores subterrâneos, cavados na rocha vulcânica. A casa dos pais de Inês erguia-se majestosa sobre uma das 7 colinas de Roma, suas colunas coríntias sustentando um teto decorado com afrescos que retratavam cenas bucólicas de deuses e ninfas. O cheiro de rosas e jasmins permeava os átrios internos, onde fontes de mármore cantarolavam melodias cristalinas que se misturavam ao som distante do trânsito das bigas pelas ruas empedradas. Era neste ambiente de refinamento e beleza que a pequena Inês cresceu, seus pés descalços correndo pelos mosaicos coloridos que contavam histórias mitológicas, suas risadas infantis ecoando pelos corredores como sinos de prata tocados pelo vento. Mas desde seus primeiros anos, algo diferenciava Inês das outras crianças de sua classe social. Enquanto suas amigas brincavam com bonecas de marfim e se enfeitavam com joias de ouro, ela preferia recolher-se em silêncio nos cantos mais reservados da casa. Suas mãos pequeninas entrelaçadas em oração, seus lábios murmurando palavras que seus pais não conseguiam compreender completamente. Era cristã por herança familiar, numa época em que professar tal fé significava caminhar constantemente na corda bamba entre a vida e a morte, entre a aceitação social e o ostracismo completo. O cristianismo chegara a Roma como uma semente plantada em solo aparentemente estéril, mas que encontrara nas fissuras do império decadente o humus necessário para germinar e crescer. As primeiras comunidades cristãs se reuniam nas casas particulares, onde o cheiro de pão recém-assado se misturava ao aroma do vinho consagrado, criando uma atmosfera de intimidade sagrada que contrastava violentamente com a pompa vazia dos rituais pagãos. Era nestas reuniões clandestinas que Inês descobriu sua verdadeira vocação, não como futura matrona romana, mas como serva do Cristo crucificado. Seus pais, Marcos Caecilius e Cláudia Maxima, eram cristãos discretos que haviam aprendido a navegar nas águas turbulentas da política imperial sem levantar suspeitas sobre suas convicções religiosas. Marcos era um senador respeitado, suas togas bordadas com fios de ouro reluzindo sob a luz das velas, durante as sessões noturnas do Senado, onde sua voz grave e bem modulada defendia posições que não comprometessem nem sua fé, nem sua posição social. Cláudia, por sua vez,
Era uma mulher de rara beleza e inteligência, suas mãos delicadas bordando não apenas tecidos preciosos, mas também organizando discretamente a distribuição de esmolas entre os pobres da cidade, seus olhos, castanhos brilhando com uma luz interior que poucos conseguiam decifrar. Foi observando a mãe que Inês aprendeu que a verdadeira nobreza não residia nas joias que adornavam o pescoço ou nos vestidos de seda que sussurravam ao caminhar, mas na capacidade de estender a mão ao necessitado, de oferecer conforto ao aflito, de ser luz em meio às trevas que pareciam engolir Roma com cada dia que passava. Suas primeiras experiências de caridade aconteceram ainda na infância, quando acompanhava Cláudia pelas ruas mais pobres da cidade, onde o cheiro de urina e dejetos se misturava ao aroma de pão velho e vinho azedo, criando um contraste olfativo que fazia sua mente jovem questionar as injustiças sociais que presenciava. Nestas incursões pelos bairros miseráveis de Roma, Inês conheceu o lado sombrio do império, que os poetas laureados preferiam ignorar em seus versos melosos. Viu crianças da sua idade mendigando pelas esquinas, seus rostinhos sujos de fuligem contrastando com a palidez da desnutrição, seus olhos grandes e tristes seguindo cada movimento dos transeuntes na esperança de receber uma moeda ou um pedaço de pão. Viu mulheres envelhecidas precocemente pela pobreza, suas mãos calejadas pelo trabalho árduo tremendo ao estender a palma vazia em súplica silenciosa. Viu homens orgulhosos, reduzidos a sombras de si mesmos, seus ombros curvados pelo peso da derrota social, suas vozes roucas sussurrando orações desesperadas aos deuses que pareciam ter abandonado Roma às próprias forças destrutivas. Estes encontros com a miséria humana despertaram em Inês uma compaixão precoce, que se manifestava não apenas em gestos de caridade material, mas numa profunda transformação espiritual que a fazia questionar os valores da sociedade em que nascera. Enquanto outras jovens de sua idade sonhavam com casamentos vantajosos e uma vida de luxo, ela começou a nutrir um sonho diferente: consagrar sua vida inteiramente ao serviço de Cristo e dos necessitados, tornando-se uma espécie de ponte entre o céu e a terra, entre a esperança divina e o desespero humano. Esta vocação religiosa precoce não passou despercebida aos olhos atentos de sua família, mas também não deixou de ser notada por outros elementos da sociedade romana, que começaram a observar com interesse crescente a beleza e a graça excepcionais que Inês desenvolvia conforme crescia. Aos 12 anos, ela já possuía uma beleza que fazia os transeuntes se voltarem para admirá-la quando caminhava pelas ruas de Roma, seus cabelos loiros ondulando ao vento como fios de ouro líquido, seus olhos azuis refletindo uma pureza que parecia não pertencer a este mundo, sua pele alva contrastando com a cor escura da maior parte da população mediterrânea. Mas era precisamente esta beleza física que começou a atrair atenções indesejadas, transformando o que poderia ter sido uma bênção numa fonte de preocupações e perigos. Entre os admiradores não solicitados que começaram a cercar Inês, destacava-se um jovem de família senatorial, cujo nome ecoava pelos corredores do poder imperial: Semprônios Fastidiosus, filho do prefeito urbano de Roma, um rapaz de 17 anos cujos olhos negros brilhavam com a arrogância típica daqueles que nasceram para comandar e nunca aprenderam a aceitar uma negativa. Semprônios era o tipo de romano que encarnava tanto o melhor quanto o pior de sua civilização. Inteligente e educado, falava grego fluentemente e conhecia de cor os versos de Homero e Virgílio, mas ao mesmo tempo era cruel e possessivo, acostumado a conseguir tudo o que desejava através da força ou da intimidação. Quando seus olhos pousaram sobre Inês pela primeira vez, durante uma cerimônia pública no Fórum Romano, algo se acendeu em seu peito jovem que ele confundiu com amor, mas que era na verdade uma mistura tóxica de desejo, orgulho ferido e necessidade de posse. O primeiro encontro entre eles aconteceu numa tarde dourada de primavera, quando Inês acompanhava sua mãe numa visita ao templo de Vesta, não para adorar a deusa pagã, mas para encontrar discretamente outras mulheres cristãs que se reuniam ali sob o pretexto de cultos tradicionais. O cheiro de incenso pagão
se misturava ao aroma das flores que Inês carregava para depositar nos túmulos cristãos nas catacumbas, criando uma ironia olfativa que simbolizava perfeitamente a tensão entre sua fé secreta e sua vida pública. Foi neste momento que Semprônios a avistou, sua figura delicada destacando-se entre as outras mulheres como uma rosa branca num jardim de papoulas vermelhas. Ele se aproximou com a confiança típica de quem nunca havia sido rejeitado, seus passos ecoando sobre o mármore polido do templo, sua toga praetesta sinalizando sua posição elevada na hierarquia social romana. Quando se dirigiu a Inês, sua voz carregava aquela mistura de charme e autoritarismo que caracterizava os jovens nobres romanos, educada na superfície, mas com uma corrente subterrânea de comando que não admitia desobediência. "Jovem senhora", disse ele fazendo uma reverência calculada que demonstrava tanto respeito quanto superioridade. "Permita-me apresentar-me. Sou Semprônios Fastidiosos, filho do prefeito Urbano, e não pude deixar de notar a graça excepcional com que os deuses a abençoaram." Inês levantou os olhos para fitá-lo, e naquele momento algo se cristalizou em sua mente jovem. Ela não via diante de si um pretendente romântico, mas um representante de tudo aquilo contra o que sua fé os ensinava a lutar. Não era apenas sua pessoa que a incomodava, mas o que ele simbolizava, o poder temporal que se opunha ao reino espiritual, a força bruta que tentava subjugar a delicadeza espiritual, o orgulho humano que se recusava a reconhecer uma autoridade superior. "Senhor", respondeu ela, sua voz clara e firme ressoando pelas colunas de mármore. "Agradeço suas palavras gentis, mas devo informá-lo de que já tenho um noivo, e a ele dedico toda a minha devoção." A resposta pegou Semprônios completamente desprevenido. Ele havia esperado timidez, talvez um pouco de modéstia feminina tradicional, mas certamente não uma recusa tão direta e determinada. Seus olhos se estreitaram ligeiramente, e pela primeira vez na vida, ele sentiu o gosto amargo da rejeição se espalhando por sua boca como fel. "Um noivo?" perguntou ele, sua voz carregando agora uma nota de desconfiança. "E posso saber quem é este jovem afortunado que conquistou seu coração?" Foi então que Inês pronunciou as palavras que selaram seu destino, palavras que ecoaram pelo templo como uma profecia sombria. "Meu noivo é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, e a ele consagrei minha virgindade para toda a eternidade." O silêncio que se seguiu foi tão profundo que parecia ter sugado todo o ar do ambiente. As outras mulheres presentes se entreolharam com expressões de horror mal disfarçado, compreendendo imediatamente a gravidade do que acabara de acontecer. Cláudia empalideceu tanto que suas faces se tornaram quase transparentes, e sua mão trêmula procurou apoio numa coluna próxima. Mesmo os escravos que carregavam as oferendas pareceram congelar em seus movimentos, como se o tempo tivesse parado, para absorver o impacto daquela declaração. Semprônios ficou imóvel por vários segundos, seu cérebro processando lentamente o que havia acabado de ouvir. Depois, uma risada amarga escapou de seus lábios, um som áspero que ecoou pelas paredes, de mármore como o grasnido de um corvo. "Cristo, você está falando daquele criminoso judeu que foi crucificado há mais de 200 anos? Essa é uma piada de muito mau gosto, jovem senhora." Mas quando ele olhou novamente nos olhos de Inês, não viu ali nem humor nem frivolidade. Haneuka viu foi uma determinação férrea que contrastava dramaticamente com sua aparência delicada. Uma luz interior que parecia queimar com uma chama que nem todo o poder de Roma seria capaz de extinguir. Naquele momento, Semprônios compreendeu que não estava lidando com uma jovem caprichosa que estava brincando de se fazer de difícil, mas com alguém que havia feito uma escolha fundamental e irrevogável que colocava sua fé acima de qualquer consideração mundana. A partir daquele dia, começou um jogo de gato e rato que se estenderia por meses, com Semprônios utilizando todos os recursos de sua posição e influência para tentar dobrar a vontade de Inês, enquanto ela resistia, com uma força espiritual que parecia crescer proporcionalmente à pressão exercida contra ela. Ele enviou presentes caríssimos,
joias de ouro e pérolas do Oriente, sedas da China, perfumes da Arábia, tudo aquilo que normalmente faria o coração de uma jovem romana palpitar de alegria. Mas Inês distribuía tudo entre os pobres, transformando cada presente numa obra de caridade que aumentava ainda mais a ira de seu pretendente indesejado. Enviou também músicos para cantarem sob sua janela, suas vozes melodiosas ecoando pelos jardins perfumados da vila. Mas Inês respondia com orações cantadas em latim cristão, suas palavras sagradas se misturando às melodias profanas numa sinfonia discordante, que simbolizava o conflito entre dois mundos irreconciliáveis. Chegou mesmo a contratar poetas para comporem versos em sua honra. Mas ela respondia citando os Salmos de Davi, transformando cada tentativa de sedução mundana numa oportunidade de testemunho espiritual. À medida que os meses passavam e a resistência de Inês permanecia inabalável, Semprônios começou a perder não apenas a paciência, mas também a razão. O que havia começado como um capricho adolescente se transformou numa obsessão consumidora que afetava todos os aspectos de sua vida. Ele não conseguia mais se concentrar nos estudos de retórica. Suas noites eram povoadas por sonhos turbulentos, onde Inês aparecia ora como anjo, ora como demônio, sempre fora de seu alcance. Sua alimentação se tornou irregular, e as círculos, escuros sob seus olhos, testemunhavam as noites em claro passadas, planejando novas estratégias para conquistar aquela que se havia tornado simultaneamente seu maior desejo e sua maior frustração. Foi então que ele decidiu recorrer ao recurso final, a autoridade de seu pai, Semprônios Fastidiosus Sênior, o prefeito urbano de Roma, um homem cuja palavra tinha o peso de um decreto imperial e cujo poder se estendia por todos os cantos da cidade eterna. O pai era um romano da velha escola, criado nos valores tradicionais do império, para quem a religião cristã representava não apenas uma aberração teológica, mas uma ameaça direta à estabilidade social e política de Roma. A conversa entre pai e filho aconteceu numa noite de inverno, no escritório privado do prefeito, onde as paredes eram decoradas com máscaras mortuárias dos ancestrais da família, seus rostos de cera amarelada, observando a cena com expressões eternamente sérias. O cheiro de pergaminho antigo se misturava ao aroma de vinho tinto que Semprônios Sênior bebia enquanto ouvia o relato de seu filho, suas sobrancelhas espessas se franzindo cada vez mais, conforme compreendia a magnitude do problema que lhe estava sendo apresentado. Pai, disse Semprônios Júnior, sua voz carregada de frustração e desespero. Já tentei de tudo. Presentes, músicas, poesias, promessas de riqueza e posição social. Mas ela permanece inflexível em sua loucura religiosa. Diz que é casada com aquele Cristo dos cristãos e que jamais se casará com um mortal. O prefeito permaneceu em silêncio por um longo momento, seus dedos tamborilando ritmicamente sobre a mesa de mogno enquanto sua mente processava as implicações políticas e sociais daquela situação. Finalmente ele falou, sua voz grave carregando toda a autoridade de quem estava acostumado a ser obedecido sem questionamentos. Meu filho, você não compreende a gravidade desta situação. Não se trata apenas de uma jovem caprichosa recusando um pretendente. Esta Inês representa algo muito mais perigoso. Ela é um símbolo da rebeldia cristã que está corroendo as fundações do nosso império. Ele se levantou e caminhou até uma das janelas que davam para o Fórum Romano, onde as tochas noturnas criavam sombras dançantes sobre as estátuas dos deuses ancestrais. Dali ele podia ver a grandeza de Roma se estendendo em todas as direções, mas também podia sentir, como um mal-estar visceral, as forças subterrâneas que trabalhavam para destruir tudo aquilo que seus antepassados haviam construído. Os cristãos são como uma praga, continuou ele virando-se para encarar o filho. Eles se espalham silenciosamente, convertendo nossos cidadãos, minando nossa autoridade, pregando obediência a um rei invisível em detrimento dos imperadores visíveis. Se permitirmos que uma jovem da nobreza romana declare publicamente sua preferência por este Cristo morto sobre um filho do patriciado, estaremos enviando uma mensagem perigosa
para todo o império. Foi então que Semprônio Sênior tomou a decisão que transformaria um caso pessoal de amor, não correspondido numa questão de Estado. Ele decidiu usar todo o poder de sua posição para forçar Inês a renunciar à sua fé e aceitar o casamento com seu filho. Esta decisão, tomada numa noite fria de inverno romano, desencadearia uma série de eventos que culminariam na tragédia que já se anunciava nos ventos gelados que sopravam pelas ruas empedradas da cidade eterna. A primeira medida tomada pelo prefeito foi convocar oficialmente os pais de Inês para uma audiência em seu palácio administrativo, um edifício imponente cujas colunas de mármore rosa se erguiam como dedos acusadores contra o céu cinzento de Roma. Marcus Caecilius e Cláudia Máxima receberam a convocação numa manhã de março, quando os primeiros sinais da primavera começavam a aparecer nos jardins de sua vila, contrastando ironicamente com a escuridão que se abatia sobre suas vidas. O casal passou a noite anterior à audiência em oração, ajoelhados no pequeno oratório secreto que haviam construído no subsolo de sua casa, onde uma cruz de madeira simples contrastava com a riqueza dos mosaicos que decoravam o resto da residência. As velas tremeluziam, criando sombras dançantes nas paredes de pedra nua, enquanto suas vozes se alternavam em súplicas sussurradas por proteção divina diante da tempestade que se aproximava. Marcos sabia que sua posição no Senado havia se tornado precária, desde que rumores sobre sua fé cristã começaram a circular pelos corredores do poder. Cláudia, por sua vez, temia não apenas por sua própria segurança, mas principalmente pelo destino de Inês, compreendendo com a intuição maternal que sua filha havia se tornado o centro de uma disputa que transcendia questões românticas para se transformar numa batalha entre duas visões de mundo irreconciliáveis. Na manhã da audiência, Inês insistiu em acompanhar os pais apesar das súplicas deles para que permanecesse em casa. Ela vestiu seu melhor vestido, uma túnica de linho branco bordada com fios de prata que realçava sua beleza angelical. Mas havia algo em seus olhos que revelava sua compreensão de que aquele poderia ser o último dia de sua vida normal. Seus cabelos foram cuidadosamente penteados por Lídia, uma escrava cristã que a havia cuidado desde a infância, cujas mãos tremiam ligeiramente enquanto entrelaçava fitas de seda nos cachos dourados que emolduravam o rosto de sua jovem senhora. O palácio do prefeito urbano era um monumento à grandeza romana, mas também à sua decadência moral. Os átrios eram decorados com estátuas de deuses pagãos, cujos rostos pareciam observar os visitantes com expressões de zombaria cruel, enquanto o cheiro de incenso queimado em honra a divindades mortas se misturava ao aroma de rosas que tentavam mascarar o cheiro subjacente de corrupção política que permeava todos os cantos do edifício. Semprônio Sênior os recebeu numa sala de audiências onde o teto era decorado com afrescos representando as vitórias militares de Roma, cenas de batalha onde soldados romanos subjugavam povos bárbaros, numa celebração visual da superioridade imperial. Ele estava sentado numa cadeira de marfim que funcionava quase como um trono, sua toga púrpura reluzindo sob a luz das tochas de bronze que iluminavam o ambiente com uma claridade dourada, mas artificial. Ao seu lado, Semprônios Júnior observava Inês com olhos que misturavam desejo e ressentimento. Sua presença física irradiando uma tensão que fazia o ar da sala parecer eletricamente carregado. Ele havia se vestido com especial cuidado para aquela ocasião, sua toga nova exalando o aroma de cedro e mirra que caracterizava os perfumes caros, mas havia algo em sua postura que revelava a frustração acumulada durante meses de rejeição. Marcus Caecilius, disse o prefeito, sua voz ecoando pelas paredes de mármore, com a autoridade de quem estava acostumado a ser obedecido sem questionamentos. Você é um senador respeitado, um homem que sempre serviu Roma com distinção. Por isso, fico ainda mais surpreso ao saber que sua filha tem se comportado de maneira tão inadequada em relação às propostas honrosas de meu filho. Marcos engoliu em seco, sentindo o peso de séculos de tradição romana pressionando sobre seus ombros como uma capa de chumbo. Ele sabia que cada palavra pronunciada naquele momento poderia significar a diferença entre vida
e morte para sua família, mas também compreendeu que havia chegado o momento de escolher definitivamente entre sua fé e sua segurança social. Excelência, respondeu ele, sua voz mantendo-se firme apesar do tremor interior que sentia. Minha filha Inês é uma jovem de princípios sólidos, educada nos valores da honra e da virtude. Se ela recusou as propostas de vosso filho, certamente o fez por razões que considera válidas e importantes. O prefeito se inclinou para a frente, seus olhos se estreitando como os de um predador que acabara de identificar sua presa. Razões. Válidas? Ela me diz que é casada com um criminoso morto há 200 anos. Isso não são razões válidas, Marcos. Isso é loucura ou, pior ainda, é traição ao Império Romano. Foi então que Inês deu um passo à frente, sua figura delicada contrastando dramaticamente com a pompa masculina que dominava a sala de audiências. Quando ela falou, sua voz carregava uma certeza que parecia vir de algum lugar muito além de sua idade cronológica. Excelência, não sou louca nem traidora. Sou cristã, e como tal consagrei minha vida ao serviço de Jesus Cristo. Não posso me casar com vosso filho, porque já pertenço completamente ao meu Senhor e Salvador. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que se podia ouvir o crepitar das tochas e o som distante do trânsito nas ruas de Roma. Semprônio Sênior se levantou lentamente, sua expressão transformando-se gradualmente numa máscara de fúria controlada que fazia seu rosto parecer esculpido em mármore frio. Então é verdade, disse ele, sua voz baixa, mas carregada de ameaça. Você é uma cristã, uma adoradora daquele que foi justamente executado por sedição contra o Império. Sabe o que isso significa, jovem? Inês sustentou seu olhar sem vacilar, e naquele momento, todos os presentes puderam ver que ela havia cruzado uma linha invisível da qual não havia retorno. Significa que escolhi servir ao Rei dos Reis, em vez dos imperadores terrenos que passam como sombras na história. A resposta foi como uma bofetada no rosto do prefeito, que viu naquelas palavras não apenas a rejeição pessoal de seus planos matrimoniais para o filho, mas um desafio direto à autoridade imperial que ele representava. Sem mais palavras, ele fez um gesto para os guardas que aguardavam discretamente nos cantos da sala. Homens cujos rostos endurecidos pela vida militar não demonstravam nem simpatia, nem piedade. Prendam-na, ordenou ele, sua voz cortando o ar, como uma espada afiada. Por confissão própria, ela é uma inimiga do Estado romano. Será julgada pelas leis que governam os crimes de lesa majestade. Os guardas se aproximaram de Inês com movimentos mecânicos, suas sandálias de couro batendo ritmicamente sobre o mármore polido. Quando as mãos rugosas deles tocaram seus braços delicados, ela não resistiu fisicamente, mas algo em seus olhos se transformou, adquirindo uma luz que parecia vir de algum lugar muito além deste mundo. Mesmo diante da prisão iminente, sua fé não vacilou. Cláudia tentou se lançar em direção à filha, mas foi contida por outros guardas, suas lágrimas caindo sobre o chão de mármore como gotas de chuva sobre pedra seca. Marcos permaneceu, imóvel, compreendendo que qualquer movimento seu poderia piorar ainda mais a situação de sua filha, mas seus punhos cerrados e o tremor em sua mandíbula revelavam a luta interior que travava entre o instinto paternal e a prudência política. Mãe, pai, disse Inês voltando-se para eles uma última vez antes de ser levada, não chorem por mim. Lembrem-se de que nosso verdadeiro lar não é nesta cidade terrena, mas na Jerusalém celeste que nos aguarda. Estas foram as últimas palavras que ela dirigiu aos pais, porque a partir daquele momento começou uma jornada de sofrimento que testaria até os limites a fé que ela professava com tanta convicção. Os guardas a conduziram através dos corredores do palácio, depois pelas ruas de Roma, enquanto curiosos se ajuntavam para observar a jovem aristocrata, sendo levada como uma criminosa comum. A prisão para onde Inês foi conduzida ficava nas profundezas do cárcere Mamertino, a antiga prisão estatal de Roma, construída no século VII a.C. e que havia sido testemunha de incontáveis tragédias ao longo dos séculos. O edifício era uma estrutura sombria cavada na rocha vulcânica, suas paredes exudando uma umidade perpétua
que carregava o cheiro acumulado de centuries de desespero humano. Descendo pelos degraus escavados na pedra, Inês sentia o ar se tornando cada vez mais pesado e viciado, carregado de odores que faziam seu estômago se revirar. Urina, dejetos, suor rançoso e, por baixo de tudo isso, o cheiro doce e enjoativo da decomposição que parecia impregnar as próprias pedras. As tochas espalhadas pelos corredores criavam mais sombras do que luz, e cada passo ecoava como um eco fúnebre que anunciava mais uma vida sendo engolida pelas trevas do poder imperial. A cela onde ela foi confinada era um cubículo minúsculo, cavado na rocha, sem janelas, e com apenas uma pequena abertura na porta para a passagem de comida e água. O chão era de terra batida, coberto por uma camada de palha úmida e mal cheirosa que não havia sido trocada há semanas. Havia também uma bacia de cerâmica rachada para suas necessidades fisiológicas e uma jarra de água que já começava a desenvolver um filme esverdeado na superfície. Quando a porta se fechou atrás dela, com um som metálico que ecoou pelos corredores como um dobre de finados, Inês se viu completamente sozinha pela primeira vez em sua vida. O silêncio era opressivo, quebrado apenas pelo gotejar constante de água que se infiltrava através das pedras e pelo som distante de outros, prisioneiros que gemiam ou choravam em suas celas. Foi neste momento de solidão absoluta que ela experimentou pela primeira vez a tentação do desespero. Seu corpo jovem, acostumado aos banhos perfumados e aos vestidos de seda, começou a reagir ao ambiente hostil com uma série de sintomas físicos que testavam sua resistência. A pele se tornava áspera e ressecada pelo ar viciado, seus cabelos perdiam o brilho dourado que sempre a caracterizara, e suas mãos delicadas começaram a apresentar pequenos cortes causados pelas superfícies rugosas da pedra. Mas foi precisamente nestes momentos de maior fraqueza física que sua força espiritual se manifestou com maior intensidade. Durante as longas horas de vigília forçada, quando o sono fugia de suas pálpebras devido ao desconforto e ao medo, ela transformava o sofrimento em oração, cada dor em seu corpo jovem se tornando uma oferenda ao Cristo que havia escolhido seguir. Suas palavras sussurradas ecoavam pelas paredes de pedra como incenso espiritual, criando uma atmosfera de santidade que contrastava violentamente com a sordidez do ambiente. Os dias se arrastavam com uma lentidão cruel, marcados apenas pela passagem da escassa luz que se infiltrava através das frestas da porta, criando um ciclo de claridade e escuridão que começava a afetar sua percepção do tempo. A comida que lhe era oferecida consistia em pedaços de pão duro como pedra e água que tinha gosto de ferrugem, mas ela aceitava tudo com gratidão, lembrando-se das palavras de Cristo sobre os bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Durante este período de cativeiro, Semprônios Júnior a visitava regularmente, sempre acompanhado por guardas, numa tentativa desesperada de convencê-la a mudar de ideia. Ele chegava vestido com suas melhores togas, perfumado com óleos caros que contrastavam grotescamente com o cheiro de podridão da prisão, trazendo promessas de liberdade, riqueza e posição social se ela apenas renunciasse à sua fé teimosa. "Inês", dizia ele, sua voz carregada de uma mistura de desejo e frustração, "olhe para onde sua obstinação a trouxe. Você poderia estar em um palácio, vestida de seda e ouro, sendo adorada como uma deusa. Em vez disso, está aqui, definhando como uma criminosa comum. Tudo isso por causa de um fantasma que morreu há séculos." Mas cada visita apenas fortalecia a determinação de Inês, que via nas tentativas de sedução de Semprônios não um gesto de amor genuíno, mas uma manifestação do orgulho ferido que se recusava a aceitar que algo pudesse ser mais importante para ela do que os prazeres terrenos que ele oferecia. Sua resposta era sempre a mesma, pronunciada com uma serenidade que deixava o jovem ainda mais enraivecido. "Meu coração já foi dado, e não há poder terreno capaz de fazê-lo voltar atrás." À medida que as semanas passavam e se tornava evidente que Inês não cederia às pressões psicológicas, Semprônios Sênior
decidiu intensificar os métodos utilizados contra ela. Ele convocou os melhores advogados de Roma para prepararem um processo legal que serviria como precedente para futuras perseguições aos cristãos, transformando o caso pessoal de seu filho numa questão de política imperial. O julgamento foi marcado para acontecer no Fórum Romano, numa demonstração pública do poder imperial sobre aqueles que ousavam desafiar a autoridade estabelecida. A notícia se espalhou rapidamente pela cidade, criando um burburinho de expectativa que misturava curiosidade mórbida com tensão política. Para muitos romanos, aquele seria o primeiro contato direto com o cristianismo, uma religião sobre a qual ouviam rumores contraditórios, mas que permanecia largamente misteriosa. Na manhã do julgamento, Inês foi retirada de sua cela e conduzida, através das ruas de Roma, num cortejo que mais parecia um desfile fúnebre. Ela havia emagrecido consideravelmente durante o período de cativeiro, seus ossos se tornando mais proeminentes sob a pele pálida. Mas havia algo em seu porte que impressionava até mesmo os guardas mais endurecidos. Ela caminhava com a dignidade de uma rainha indo para sua coroação, não de uma criminosa sendo levada para julgamento. O Fórum Romano naquela manhã apresentava um espetáculo impressionante. Milhares de cidadãos se aglomeravam entre as colunas de mármore, criando um mar humano que se estendia desde os degraus do Senado até as escadarias do Templo de Júpiter. O cheiro de corpos suados se misturava ao aroma de perfumes caros e incenso queimado nos altares pagãos, criando uma atmosfera densa que parecia carregar toda a atenção acumulada de uma civilização em crise. O tribunal havia sido montado numa plataforma elevada, decorada com as insígnias do poder imperial. Águias de bronze dourado brilhavam sob o sol matinal, enquanto estandartes púrpuros tremulavam ao vento primaveril que soprava pelas ruas da Bithais, cidade eterna. Semprônio Sênior ocupava a cadeira central, vestido com sua toga de prefeito e portando os símbolos de sua autoridade, sua expressão grave refletindo a importância que ele atribuía àquele julgamento. Quando Inês foi conduzida à presença do tribunal, um murmúrio percorreu a multidão como uma onda sonora. Muitos a viam pela primeira vez e ficaram impressionados com o contraste entre sua juventude evidente e a dignidade com que enfrentava aquela situação terrível. Ela havia conseguido limpar-se minimamente para a ocasião, mas seus vestidos amarrotados e seus cabelos desalinhados testemunhavam as privações que havia sofrido durante o cativeiro. Inês, filha de Marcos Caecílios, começou o prefeito, sua voz ecoando pela praça através de um sistema de amplificação baseado na acústica natural do fórum. Você comparece perante este tribunal acusada do crime de lesa majestade por aderir a uma religião proibida e incitar outros à sedição contra o Império Romano. Como responde a essas acusações? Inês ergueu a cabeça e, quando falou, sua voz carregava uma clareza que surpreendeu até mesmo seus inimigos. Sou cristã e, como tal, reconheço apenas a autoridade de Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não cometi crime algum contra Roma, a não ser o de amar a Deus acima de todas as coisas. A resposta provocou uma reação imediata na multidão. Alguns aplaudiram sua coragem, outros vaiaram sua insolência. Semprônio Sênior ergueu a mão para restaurar a ordem, mas havia algo em seus olhos que revelava sua própria surpresa diante da determinação inabalável daquela jovem que deveria ter sido quebrada pelas semanas de cativeiro. Você compreende, continuou ele, que sua recusa em obedecer às leis do império e em honrar os deuses ancestrais de Roma constitui um ato de traição que pode ser punido com a morte? Compreendo, respondeu Inês sem hesitação, e aceito qualquer consequência que decorrer de minha fidelidade ao verdadeiro Deus. Foi então que Semprônio Júnior se levantou de seu lugar entre os dignitários, incapaz de conter por mais tempo a frustração que o consumia há meses. Sua voz, quando ele falou, carregava uma mistura tóxica de desejo ferido e ódio crescente. Pai, esta mulher zomba não apenas de nossa autoridade, mas também de nossos sentimentos mais sagrados. Se ela prefere seu Deus morto aos prazeres da vida, que seja entregue àqueles que sabem como quebrar a obstinação feminina. O que ele sugeria
sem dizê-lo explicitamente, era que Inês fosse entregue aos proprietários de um lupanar, onde sua pureza seria violada e sua resistência quebrada através da humilhação mais profunda que uma jovem romana poderia sofrer. A sugestão provocou um silêncio sepulcral na multidão, porque mesmo numa sociedade acostumada à crueldade, havia algo particularmente chocante na ideia de entregar uma jovem da aristocracia a tal destino. Mas foi precisamente neste momento que ocorreu algo que os cronistas cristãos posteriores registrariam como o primeiro milagre associado ao nome de Inês. Quando os guardas se aproximaram para conduzi-la ao local de sua humilhação, ela se ajoelhou ali mesmo, no centro do fórum, e ergueu as mãos ao céu numa oração que foi ouvida por milhares de pessoas. Senhor Jesus Cristo, disse ela, sua voz carregando uma intensidade que fez até mesmo os pagãos se calarem para ouvir. Se é vossa vontade que eu sofra esta prova, dai-me forças para suportá-la. Mas se em vossa misericórdia quereis me poupar desta humilhação, mostrai vosso poder para que todos vejam que sois verdadeiramente o Senhor do céu e da terra. Mal havia terminado a oração, quando o céu, que até então estava claro e azul, começou a se cobrir rapidamente de nuvens escuras que pareciam surgir do nada. O vento aumentou de intensidade, fazendo as togas dos dignitários esvoaçarem como bandeiras em tempestade, e um trovão distante ecoou pelas 7 colinas de Roma como a voz de um deus irado. Mas o que mais impressionou os presentes foi uma mudança na própria Inês. Seus cabelos, que haviam perdido o brilho durante o cativeiro, pareceram recuperar subitamente seu lustro dourado, e uma luz estranha começou a emanar de sua figura, como se ela fosse iluminada por uma fonte de luz interior que nada tinha a ver com o sol físico que brilhava sobre Roma. Os guardas hesitaram, olhando uns para os outros com expressões de incerteza e até mesmo de medo. Alguns membros da multidão começaram a se ajoelhar, convencidos de que estavam presenciando uma manifestação divina. Mesmo Semprônio Sênior pareceu momentaneamente abalado, seus olhos fixos na figura luminosa de Inês, como se estivesse vendo algo que desafiava todas as suas convicções religiosas e políticas. Foi Semprônio Júnior quem quebrou o encanto do momento, sua voz cortando o ar carregado de tensão como uma espada. Truques, magia negra. Ela é uma feiticeira que usa artes diabólicas para enganar o povo. Suas palavras tiveram o efeito desejado, de quebrar o transe coletivo que havia se apoderado da multidão. Mas também revelaram o desespero de alguém que via seus planos desmoronando diante de forças que não conseguia compreender nem controlar. O prefeito, recuperando-se de sua momentânea perplexidade, decidiu acelerar o processo antes que a situação fugisse completamente de seu controle. Que seja executada imediatamente, ordenou ele, sua voz tremendo ligeiramente. Por confissão própria, ela é culpada de lesa majestade. Que sua cabeça seja separada do corpo, como exemplo para todos aqueles que ousam desafiar a autoridade de Roma. O anúncio da sentença provocou reações variadas na multidão. Alguns aplaudiram, satisfeitos de ver a autoridade imperial sendo afirmada. Outros murmuraram orações pagãs pedindo proteção contra as forças sobrenaturais que pareciam estar se manifestando naquele dia. Mas houve também aqueles que se retiraram em silêncio, profundamente impressionados pelo que haviam presenciado e começando a questionar suas próprias convicções religiosas. Inês recebeu a sentença de morte com uma serenidade que impressionou até mesmo seus executores. Quando lhe perguntaram se tinha algum último pedido, ela solicitou apenas alguns momentos para orar, um pedido que foi atendido mais por superstição do que por misericórdia, já que muitos dos presentes temiam atrair sobre si a ira das forças sobrenaturais que pareciam proteger a jovem cristã. Ajoelhando-se novamente no centro do fórum, Inês fez sua oração final, suas palavras fluindo como um rio cristalino em meio ao oceano de ódio e violência que a cercava. Pai Celestial, recebei minha alma que vos ofereço em sacrifício. Perdoai aqueles que me perseguem, porque não sabem o que fazem. E fazei com que meu sangue seja semente de novos cristãos, para que vossa glória se espalhe por toda a terra. O executor, um homem endurecido por anos de serviço que raramente
Demonstrava emoção diante de seu trabalho macabro. Hesitou por um momento quando se aproximou de Inês com sua espada desembainhada. Havia algo na expressão da jovem, uma paz que transcendia toda a compreensão humana, que o fazia questionar o que estava prestes a fazer. Mas a disciplina militar falou mais alto, e ele ergueu a lâmina brilhante contra o céu nublado. Foi neste momento que Inês ergueu os olhos para o céu e pronunciou suas últimas palavras, palavras que ecoaram pelo Fórum Romano como um eco de eternidade. Em vossas mãos, Senhor, entrego meu espírito. O silêncio que se seguiu foi absoluto, como se toda Roma tivesse prendido a respiração para testemunhar aquele momento. Depois veio o som metálico da espada cortando o ar, seguido por um suspiro coletivo que se espalhou pela multidão como ondas em um lago perturbado. Mas mesmo na morte, Inês continuou a desafiar as expectativas de seus perseguidores. Seu rosto manteve uma expressão de paz, que contrastava dramaticamente com a violência de seu fim, e muitos dos presentes juraram, posteriormente, que viram uma luz dourada envolver seu corpo no momento em que sua alma deixou a carne. Seu corpo era frágil, mas sua alma já era eterna. Sempronius Jr., que havia esperado sentir satisfação com a morte daquela que havia rejeitado seu amor, descobriu-se tomado por um vazio terrível que nenhuma vitória política conseguia preencher. Ele havia conseguido destruir o objeto de sua obsessão, mas descobriu que a destruição não havia trazido paz, apenas um eco assombrado de tudo que poderia ter sido diferente. O enterro de Inês tornou-se um evento que nenhuma autoridade romana conseguiu controlar completamente. Apesar dos esforços para minimizar a importância de sua morte, centenas de cristãos secretos emergiram das sombras para acompanhar seu corpo até as catacumbas de Santa Priscila, onde foi sepultada entre os mártires que a haviam precedido no testemunho supremo da fé. O cortejo fúnebre se estendeu pelas ruas de Roma como uma procissão silenciosa de luto e protesto, os participantes carregando velas que criavam uma constelação de luz móvel contra o céu escurecido da tarde. O cheiro de cera derretida se misturava ao aroma de flores que os fiéis jogavam sobre o caixão simples de madeira, criando uma atmosfera de solene celebração que contrastava com a tragédia da morte prematura. Nas catacumbas, enquanto o corpo de Inês era depositado em sua tumba escavada na rocha vulcânica, algo extraordinário aconteceu. Aqueles que haviam testemunhado sua morte começaram a contar suas histórias, e cada narrativa se espalhava como fogo em palha seca, transformando uma tragédia individual numa fonte de inspiração coletiva. Aquilo que o mundo tentou apagar tornou-se eterno. Nos anos que se seguiram à morte de Inês, sua memória tornou-se um catalisador para o crescimento do cristianismo em Roma. Jovens cristãs invocavam seu nome quando enfrentavam pressões para renunciar à sua fé. Pais contavam sua história para ensinar seus filhos sobre a importância da coragem moral. E mesmo alguns pagãos começaram a questionar um sistema religioso e político que era capaz de executar uma jovem inocente por causa de suas convicções espirituais. Sempronius Sr., o prefeito que havia ordenado sua execução, descobriu que sua vitória política havia se transformado numa derrota moral que o assombraria pelo resto de sua vida. Seus próprios escravos sussurravam orações cristãs nos cantos de seu palácio, e sua autoridade, antes incontestável, começou a ser questionada até mesmo por seus subordinados mais leais. Sempronius Jr. nunca se recuperou completamente da obsessão que havia destruído tanto sua vida quanto a de Inês. Ele se casou eventualmente, por conveniência política, mas nunca encontrou a paz que havia buscado na posse daquela que escolhera pertencer apenas a Cristo. Seus últimos anos foram marcados por uma melancolia profunda que nenhum prazer terreno conseguia curar, como se parte de sua alma tivesse morrido junto com Inês naquele dia fatídico no Fórum Romano. Mas talvez o aspecto mais irônico de toda esta tragédia seja o fato de que aqueles que tentaram usar a morte de Inês como um exemplo do poder imperial sobre os cristãos descobriram que haviam criado exatamente o efeito oposto. Sua história se espalhou muito além das fronteiras de Roma, levada por comerciantes, soldados e viajantes
que haviam testemunhado ou ouvido relatos de sua morte corajosa. Em Alexandria, os teólogos cristãos incorporaram sua história aos tratados sobre o martírio como expressão suprema do amor divino. Em Constantinopla, artistas começaram a criar mosaicos e pinturas que retratavam sua figura angelical cercada por luz celestial. Em Cartago, Santo Agostinho citaria seu exemplo em seus sermões sobre a perseverança na fé diante das adversidades. Com o passar dos séculos, à medida que o Império Romano declinava e o cristianismo se tornava a religião dominante no Ocidente, Inês foi oficialmente reconhecida como santa pela Igreja, sua festa sendo celebrada no dia 21 de janeiro, data tradicionalmente associada à sua morte. Igrejas foram construídas em sua honra, e sua imagem tornou-se um símbolo da pureza cristã e da resistência espiritual contra a opressão. A ironia suprema da história de Inês reside no fato de que aqueles que tentaram apagar sua memória, através da violência, acabaram por torná-la imortal. O império que a executou desmoronou há mais de 1000 anos. Seus imperadores foram esquecidos, suas leis tornaram-se curiosidades históricas, mas o nome de uma jovem de 13 anos que recusou renunciar à sua fé continua sendo venerado por milhões de pessoas ao redor do mundo. Sua tumba nas catacumbas de Roma tornou-se um local de peregrinação, onde fiéis de todas as épocas vêm buscar inspiração para enfrentar suas próprias provações. O cheiro de incenso que permeia aqueles corredores subterrâneos carrega consigo as orações de incontáveis gerações que encontraram na história de Inês a força para perseverar em suas próprias lutas espirituais. Mas talvez o legado mais poderoso de Inês não esteja nas igrejas construídas em sua honra ou nas orações recitadas em sua memória, mas na simples verdade que sua vida exemplificou, que existe algo na experiência humana que transcende o poder político, algo na alma que nenhuma força terrena pode subjugar, algo no amor divino que transforma até mesmo a morte numa vitória espiritual. Ela morreu como uma jovem de 13 anos, mas sua morte revelou uma maturidade espiritual que poucos adultos conseguem alcançar em décadas de vida. Seu corpo foi quebrado pela violência humana, mas seu espírito permaneceu íntegro, brilhando, através dos séculos como uma estrela, que continua irradiando luz muito depois de sua origem física ter se extinguido. A história de Santa Inês é, em última análise, um paradoxo que desafia nossa compreensão comum de vitória e derrota, de poder e fraqueza, de vida e morte. Ela perdeu tudo que o mundo considera valioso: família, posição social, juventude, futuro, mas ganhou algo que o mundo não pode dar nem tirar: a eternidade. Mesmo diante de tudo, sua fé não vacilou. Mesmo quando seu corpo jovem foi submetido às provações mais terríveis que uma criatura humana pode enfrentar, ela manteve sua confiança na bondade divina e na justiça eterna. Mesmo quando o mundo ao seu redor parecia ter se transformado numa tempestade de ódio e violência, ela permaneceu como um farol de esperança e amor. Hoje, mais de 1700 anos após sua morte, quando visitamos as ruínas do Fórum Romano, onde ela foi julgada e executada, podemos ver apenas pedras quebradas e colunas caídas, restos mudos de um império que se considerava eterno. Mas em igrejas ao redor do mundo, a história de Inês continua sendo contada. Sua coragem continua inspirando, sua fé continua desafiando aqueles que acreditam que o poder temporal é a única realidade que importa. Ela provou que uma jovem armada, apenas com sua fé, pode ser mais poderosa que um império armado com legiões. Demonstrou que a verdadeira força não reside na capacidade de infligir sofrimento, mas na capacidade de suportá-lo com dignidade. Mostrou que o amor divino pode transformar até mesmo a mais brutal das execuções numa gloriosa afirmação da vida eterna. Santa Inês de Roma permanece como um testemunho permanente de que existem valores pelos quais vale a pena morrer, convicções que transcendem o medo da morte, amores que são mais fortes que todos os ódios humanos. Sua história continua ecoando através dos séculos como um lembrete de que, no final das contas, não são os poderosos que herdam a eternidade, mas aqueles que escolhem servir ao Eterno.